Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus, amados. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui, né? Com um visitante, é o Felipe, que está ali com a Ivone. Seja muito bem-vindo, querido. Amém, queridos. Hoje, então, nós temos o quê? Culto do quê? Da vitória. Louvado seja Deus. Sabe, amados, a gente tem que declarar a vitória porque nós já somos mais do que vitoriosos. Porque nós estamos aqui adorando ao Senhor, estamos aqui lindos, cheirosos, abençoados, com a nossa família, com saúde. Isso é motivo de nós nos alegrarmos, né? Tudo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. E nessa noite nós vamos então ler a palavra do Senhor hoje, em Atos dos Apóstolos. Esse livro que ele é tão poderoso, né? É muito poderoso esse livro, eu amo ler este livro de Atos dos Apóstolos, porque aqui tem grandes ensinamentos para a nossa vida. E hoje nós estamos aqui, queridos, no culto da vitória. E a palavra de hoje, ela se refere levantando os caídos. Eu fiquei tão impactada com a palavra de domingo, porque o Senhor ali falou grandemente ao meu coração em cada parte daquela ministração. Que eu preciso... Como é que é? Vamos ver se estão afiados. Eu quero, eu preciso e eu vou conseguir. E isso repercutiu na segunda-feira nas redes sociais, né? E eu fiquei impactada, assim, do que verdadeiramente o Senhor está derramando aqui. E hoje não é diferente. Ele está nos falando que nós somos ferramentas para levantar os caídos. Você crê nisso? Que você é uma ferramenta para ajudar pessoas? Sabe, todos os dias eu tenho cada dia mais certeza que o Senhor me chamou para isso. Eu tenho convicção que o Senhor me chamou para ser uma ferramenta nas mãos dEle. E você que crê que é uma ferramenta, dá um glória a Deus bem alto, em nome de Jesus. Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo do 1 ao 9. E ele vem aqui nesse livro falar mais uma vez sobre o quê? Cura. E aqui no título da minha Bíblia diz que é a cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E às 3 horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, segure-o pela mão direita. E ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar.
Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado na porta do templo. Que texto tremendo. Aqui, nesse momento, ele está falando que havia um homem à beira ali da entrada desse templo. Um homem aleijado de quê? De nascença. Ele tinha uma deficiência. Mas ali no texto, ele nos diz que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora de oração. Quer dizer que esses homens estavam a buscar o Senhor com intensidade. E eles estavam cheios de quê? Do Espírito Santo de Deus. E ali ele fala que estava levando à porta do templo, chamado Formosa, um aleijado. E ele era colocado o quê? Todos os dias a pedir esmolas. Era todos os dias que ele se encontrava. Então, amados, o que eu quero dizer é que todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos caídos. Ai, pastora, mas eu não sou aleijado. Às vezes, ali estava aleijado de nascença, físico. Mas, às vezes, nós estamos caídos emocionalmente, espiritualmente e até na nossa fé. Então, não é difícil nós ficarmos aleijados também. E eu comecei a refletir que muitas das vezes eu já me encontrei dessa forma. E todos os dias eu trabalho com pessoas e eu vejo quantas pessoas estão passando por uma fase da vida na qual elas estão caídas, espiritualmente, emocionalmente falando, porque hoje em dia muitas pessoas têm sido atacadas na sua mente, têm sido bombardeadas fisicamente, até que venha o quê? Matar a nossa fé. É ou não é? Todos os dias nós somos levados a momentos da nossa vida de estarmos caindo na beira desse caminho, como este homem estava. E ali diz que todos os dias ele estava ali pedindo esmolas. Mas Deus sempre levanta pessoas, envia palavra, usa situações para nos colocar de pé novamente. Foi isso que o Senhor fez com Pedro e João. Usou eles indo para aquele momento ali, passando naquele lugar, indo para o templo. E ali diz que eles iriam entrar no pátio do templo e este homem começou a pedir esmolas a ele. E aqui diz que o Senhor, ele usa situações para nos colocar de pé novamente. Você crê no poder que há no nome de Jesus? É esse nome que nos coloca de pé todos os dias da nossa vida. Sabia? Porque todas as vezes que você está caído, prostrado, angustiado, sobrecarregado, como este homem estava ali naquele momento, o Senhor diz que Ele levanta as nossas vidas. Ele usa pessoas, Ele usa a palavra. Antes de eu conhecer a palavra do Senhor Jesus, algo muito impactante que a minha mãe sempre fez em casa, ela escutava todas as orações. E eu lembro que ela colocava, obrigada, um copo de água em cima do rádio, através da oração daquele pastor. Sabe, amados, para muitos é radical. Nossa,
colocar um copo de água, mas era a fé dela. E ali o Senhor usava a boca daquele pastor através de uma rádio. Hoje você tem acesso a redes sociais. Hoje tem acesso, né, às páginas da igreja que tem disponível também palavras que trazem vida para você. E aqui diz que ele sempre levanta palavras e pessoas para o que nos colocar de pé novamente. E eu lembro que às vezes a minha mãe se encontrava muito abatida e ela escutava uma palavra de Deus naquele rádio, tomava aquela água e ali o Senhor operava em colocar ela de pé novamente. Então são coisas que a gente não esquece. Mas aqui diz no texto que o coxo de Atos 13, ele estava à porta do templo, tão perto da presença, mas sem força para entrar no templo. Muitos hoje estão assim, próximos da bênção, mas sem forças para alcançá-lo. E isso é verdade. Muitas das vezes eu não conseguia olhar com olhos de misericórdia para muitas vidas que estavam à beira do caminho como este homem aleijado. Eu dizia, não, isso é besteira. Ele precisa realmente em algumas áreas amadurecer. Mas aqui está dizendo que este homem ele estava perto da presença, mas ele não tinha força para entrar naquele lugar. Sabia que tem muitas pessoas aí, tem muitas pessoas da sua família, tem muitos vizinhos, amigos, que estão à beira da porta. E você é Pedro e João, que o Senhor está levantando nessa noite para ser um ajudador dessas vidas, para que essas vidas que estão tão perto dessa presença, mas elas não têm conseguido chegar aqui. E o Senhor hoje Ele quer nos despertar, porque muitos estão assim, próximos de serem abençoados, mas sem força alguma para alcançar o que já é deles. Porque já é deles, porque já é minha e sua bênção, é nossa. Mas às vezes, se nós estivermos enfraquecidos, e espiritualmente falando, espiritualmente, emocional, nós estivermos paralisados, nós não temos forças para alcançar. Foi então que Pedro e João passaram por aquele homem e liberaram uma palavra. Uma única palavra. Fala para o seu irmão, é uma única palavra que você vai ser usado. E de você vai sair poder. Sabia que o Espírito Santo ele liberou poder sobre a sua vida? Ele disse que nós faríamos sinais e maravilhas no nome dele. E aqui então diz que Pedro e João passaram por aquele homem e liberaram uma palavra de poder. E eles disseram, não tenho ouro nem prata, mas tenho o quê? O que eu tenho, eu lhe dou. O que eu tenho, o que você tem, é isso que nós temos que dar. A presença do Senhor, a vida e a autoridade no nome de Jesus. Ele vai te dar essa autoridade para que você ajude pessoas a se levantar na beira do caminho. Deus não precisa de ouro e nem prata, como disse o texto, para mudar as nossas histórias. Quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, não foi dinheiro, não foi ouro nem prata que mudou a minha história. Mas foi a presença do Espírito Santo que mudou tudo na minha vida. E eu louvo a Deus por cada detalhe, por cada etapa, por cada processo.
Então Pedro não tinha recursos materiais, mas tinha poder espiritual. Muitos buscam soluções humanas, mas o que realmente nos levanta é o nome de Jesus. E nós seguimos mais uma vez, declarando que é este nome que está acima de todo nome, que vai te levantar e vai trazer soluções para você. Não foi isso que nós falamos no domingo? Como é? Eu quero, eu preciso e eu vou conseguir. Porque ele só precisava acreditar que Jesus estava mudando a história daquele homem que estava ali há 38 anos, paralisado também. Mas ele disse: eu não quero saber de nada mais. Eu só quero saber de você. Eu quero saber, na tua fé agora, o que é que você vai fazer. E em meu nome, você vai ser curado. Então, o que nos levanta, amados, é o nome de Jesus. Sabe, já teve situações na minha vida de eu lutar. E eu ficar frustrada, como foi dito. E eu marcou mesmo esse domingo essa palavra. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de possibilidades, mas ele é um Deus de realidade. Mas quando eu não conseguia realmente entender que era o Senhor que ia fazer, o nome dele era que ia mudar todo o meu trajeto e o meu caminho, eu ficava o quê? Frustrada nas possibilidades. Mas o Senhor nos trouxe mais uma vez para nos dizer que ele é um Deus que realiza. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Então, quando tudo faltar, quando o dinheiro, quando o apoio, quando as forças, o nome de Jesus, ele é suficiente para nos colocar de pé mais uma vez. Sabe, amados, nem todo o tempo você vai ter alguém para te ajudar a levantar. Sabia disso? Vai haver momentos na sua vida, na qual o Senhor está ali trabalhando com você, e você vai estar caído, chorando, triste, abatido, pensando nas possibilidades, mas aqui ele está dizendo, quando tudo faltar, a presença dele será suficiente para a minha e a sua vida. Você acredita nisso? Nós estamos aqui hoje num culto da vitória. E a palavra diz que nós temos que crer. E aqui ele está nos dizendo que ele é suficiente para nos colocar de pé mais uma vez. Quando muitas das vezes nós nos encontramos sozinhos mesmo. Sabia? Nas suas lutas, nas suas dores, no turbilhão da sua mente que diz um monte de coisa para você, diz desista, pare, ninguém liga, ninguém quer saber, você que se vire, e às vezes a gente está com um turbilhão, sem dinheiro, sem apoio, sem força muitas das vezes, mas ele continua a dizer, a minha presença é suficiente para você se colocar de pé mais uma vez. E foi assim que Deus agiu na minha vida e continua a agir dia após dia. Ontem mesmo eu tive uma situação e eu fiquei na madrugada ali, eu não conseguia dormir, eu fui me colocar à presença do Senhor. E Ele só dizia, eu sou a tua força. Eu sou suficiente. Por que que ainda dói? Por que que ainda você se desespera? Quando somente me busca. Apresenta a mim. E eu vou fazer. Vou te colocar de pé. Então, o que tenho, isto te dou. Deus sempre trabalha com o que temos em mãos. Você pode não ter muito, mas se você tem fé, isso já é suficiente para o seu milagre acontecer. Você tem fé? Levanta sua mão bem alto. Declara, eu tenho fé. E o meu milagre vai acontecer hoje. Aleluia.
Então, amados, a gente está aqui hoje para aprender que o Senhor, Ele tem compromisso com a palavra dEle, com nossas vidas. Mas, como eu disse no início, você é uma ferramenta para levantar o que estão caído. E a palavra diz aqui, no versículo 4, ele nos diz, fixaram os olhos nele. Fixaram os olhos nele. E aqui está nos falando como levantar o que estão caído, como Pedro e João fizeram. E aqui você que é líder, você que é uma pessoa que tem muita fé, você foi chamado para levantar outras pessoas. Às vezes você diz, nossa, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer, eu não sei. Mas o Senhor diz assim, você foi escolhido para levantar os que estão caídos. E aqui diz então, no versículo 4, que Pedro e João, eles fixaram os olhos nele. E aqui está dizendo que nós vamos ajudar pessoas quando nós olhar com olhos de compaixão para essas vidas que estão caídas. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que caiu, quantas vezes você vê uma pessoa que está desanimada na fé, e você, em vez de ter compaixão dela, você vai lá e bota mais fogo na lenha. Para que essa pessoa, não tendo compaixão dela, mas a palavra está dizendo que aqueles homens, eles fixaram os olhos naquele homem aleijado e geraram olhos de compaixão. E eles não ignoraram e não passaram por ele direto. Quantas vezes você tem visto teu irmão caído, fraco, abatido, sobrecarregado? E muitas das vezes hoje a gente tem recurso num celular e a gente não consegue nem ter olhos de compaixão através de um celular e mandar um áudio, chamar numa videochamada, mandar uma mensagem para a pessoa. Você passa direto, afinal de contas você tem muito o que fazer, não é assim? Eu já tenho problemas demais, pastora. Por que é que eu ainda vou querer ajudar o outro que está caindo, se eu também estou mais ou menos mais para lá do que para cá? Mas mesmo assim o Senhor te chama para ser Pedro e João, com olhos de compaixão. O primeiro passo para levantar alguém é enxergar a dor com compaixão. Sabe, amados, a palavra do Senhor diz que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E isso é perigoso. Nós estamos aqui, né? Domingo, terça, quarta. Tantos dias nós estamos na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele não quer somente que nós venhamos estar, mas Ele quer que nós venhamos ser Pedro e João, com olhos de misericórdia, e que tem um olhar de compaixão. E aqui fala que o primeiro passo para ajudar alguém que está caído é levantar alguém e enxergar a dor dele. Sabe, muitas das vezes, quando eu passava as maiores aflições da minha vida, eu vou confessar para vocês, eu ficava indignada com as pessoas que se aproximavam comigo e só diziam assim, não é bem assim. E isso. Eu só queria que elas entendessem o momento que eu estava passando. E muitas das vezes a gente se encontra assim, cheios de teses mesmo para falar. E por que eu estou falando tanto nisso? Porque o Senhor me trouxe um grande chacoalhar. Cadê você? Na ajuda daqueles que estão caídos, eu te chamei para isso. Eu te chamei, foi para isso. Foi para ajudar os outros. E eu fiquei muito reflexiva. Que aqui, como ele falou,
muitas das vezes eu não gerei esse olhar de compaixão. Em Mateus 9:36 ele diz: vendo as multidões, teve compaixão delas. Cristo sempre teve compaixão das pessoas. Então, se hoje eu e você estamos com nossos corações endurecidos em ajudar alguém a se levantar, hoje é noite de nós rever o nosso coração e a nossa mente. Por que que nós estamos tão endurecidos a ponto de não se compadecer da dor do nosso próximo? Segundo, no versículo 4 ainda, ele diz: olhe para nós. Disseram: olhem para nós. Mostre Cristo em você. Porque aqui ele diz que Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. Por que será que Pedro falou com tanta convicção: olhe para nós? Por que que você acha? Porque eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. E a pergunta que não quer calar: será que nós estamos prontos a dizer: Ivone, olhe para mim? Pastor, olhe para mim. Neste ponto que este homem estava, ele disse firmemente: olhe para nós, porque não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu vou te dar hoje. E é isso que Deus quer. Eu não sei que situação você se encontra. E também não interessa nesse momento, amados. Sabe o que interessa? É que hoje Jesus está aqui te dizendo: você é a ferramenta para ajudar o que está caído. E talvez você vai ajudar você mesmo. Sabia? Às vezes é você que está caído, que está abatido e não tem tido forças. Mas o Senhor diz: levanta-se e tem de bom ânimo. E é isso que o Senhor, Ele quer fazer conosco. Mas seguindo aqui, Ele firmou e disse: olhe para nós. Pedro e João eram tão cheios de Deus que poderiam dizer: veja Jesus em mim. Sabe, amados, eu tenho todos os dias me perguntado, e eu choro na presença de Deus, porque muitas das vezes eu me encontro numa situação assim, querendo estar cheia de mim, e não querendo às vezes exercer aquilo que Deus me chamou para exercer. Sabia? Porque é mais fácil você gastar todo o seu tempo com você mesmo, do que você gastar o seu tempo para escutar alguém que está precisando somente que você sente e ouça ela. Que você sente e só abrace ele ou ela. Mas você está tão ocupado com você mesmo, com seus problemas, com a sua família, com os seus sonhos, com tantas coisas, que você não tem tempo de dizer: olhe para nós. Porque nem tempo para buscar o Senhor você tem conseguido. Mas nessa noite o Senhor, Ele nos desperta. E as pessoas precisam ver o reflexo de Cristo no nosso olhar, na nossa fé, na nossa maneira de viver. Sabe, amados, é tão triste quando a gente realmente só fala, mas não vive. Por que que essa palavra está doendo tanto em mim hoje? Porque até outro tempo eu estava vivendo com mais intensidade e o Senhor falou grandemente comigo. Mas cadê você naquela visita? Cadê você naquele dia que você deveria de ter ido lá levantar um caído e você não foi? Cadê você? E o Senhor continuou ali me chamar. E eu fiquei pensando: nossa, eu não estou refletindo Cristo da maneira que eu deveria de refletir. No meu olhar, na minha fé,
na minha maneira de conduzir aquilo que o Senhor me separou, porque Ele me separou. E Ele te separou para viver o chamado, o propósito dEle, não o seu. E aí é isso que fala, em Gálatas 2:20 diz, Cristo vive em mim. Então você vai ajudar a pessoa a se levantar no momento em que você tiver essa convicção que Cristo está em você. Você não vai ter medo de dizer, ei, olha aqui para mim. Escuta aqui, eu vou te dizer algo da parte de Deus nesse momento. E essa pessoa vai olhar fixo para você e ela vai ver Cristo refletindo a glória dele sobre a sua vida. Que coisa mais maravilhosa. E é isso que o Senhor quer. Não ofereçam prata e nem ouro. Ofereceram o quê? O poder de Deus. Foi isso que ele disse no 6. Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Ele disse o quê? Ele estava tão cheio de Deus. E ele tinha tanta convicção, que no momento que ele dissesse assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, a minha fé, eu vou te dar. Levanta e anda. E é isso que o Senhor está nos despertando, igreja. Para que você seja, mais uma vez, Pedro e João. Que você diga para as pessoas, eu não tenho nada para te oferecer. Financeiramente, material. Mas eu tenho fé que toda essa situação vai mudar na sua vida. Você vai ter palavra de fé. Você vai ter palavras de encorajamento para vidas. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. O que mantém as pessoas na fé não são recursos humanos, mas experiências com Deus. Sabia disso? E a gente está tão enganado, amados, que a gente acha que as pessoas estão sendo movidas por coisas materiais, sabia? Elas chegam como eu e você chegamos aqui com sede de ter experiência sobrenatural com Deus. Você já teve uma experiência com Deus sobrenatural? Eu já tive várias experiências. E eu não vinha buscar ouro e nem prata, mas eu queria viver algo diferente com Deus. E aqui ele está falando que não é por recursos humanos, mas experiência com Deus. E aqui nós temos então muitos líderes de célula, líderes de ministério. E quando nós estamos na nossa Shequilar, a nossa Shequilar, ela não deve prender as pessoas somente por amizade. Não deve ser só porque eu sou amigo do fulano, eu estou ali. Ou porque o lanche é muito bom. Não é por isso. Mas aqui diz que nós, nossas Shequilares, devemos prender as pessoas pelo mover de Deus que ali está presente. Como está hoje o seu ministério? Como está hoje a sua Shequilar? Tem vivido o mover de Deus sobre a sua Shequilar, sobre o seu ministério? E você que não é líder de algum departamento, mas você exerce dentro da sua casa a sua fé, como tem sido? Tem havido o mover de Deus? Ou a gente só está porque gostamos um dos outros e não vemos nada de diferente? E é isso que o Senhor quer nos mover. Em 1 Coríntios 2:4 diz, minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. Sabe, amados, o Senhor liberou sobre mim e a sua vida, nós orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Por que você não tem orado com fé na cadeira do milagre, dentro da sua Shequilar? Eu lembro que nós aqui, tínhamos as orações de quinta-feira.
E eu lembro de 2 testemunhos que me impactou. Que um foi da irmã Iris, que a gente orou no ouvido, né? E era tanta fé e o mover do Espírito Santo, como aqui a gente está dizendo. Nós ali declarávamos que nós teríamos uma experiência sobrenatural do poder de Deus. E naquele momento, nós passamos o óleo e oramos. Quando ela chegou em casa, eu tenho esse vídeo até hoje. Ela mandou, o irmão Valdinei mandou. Pastor, olha aqui que saiu do ouvido da Iris. O poder de Deus se manifestou na vida dela. Através do quê? Do mover do Espírito Santo. Outra foi curada, acho que foi dos tornozelos, das pernas, eu não lembro direito. Mas era isso. Ela disse que quando orava, o poder do Espírito Santo aqueceu e ela foi curada. Então, amados, o Senhor quer que você acredite que quando você impor as suas mãos, você tem autoridade no nome de Jesus para curar enfermos. E que você, toda vez que orar, você venha que nem disse aqui, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho uma fé e eu sirvo um Deus poderoso, que se você estiver enfermo, agora mesmo você vai andar. Se você estiver passando por algum problema, agora mesmo, meu Deus, esse Deus que eu sirvo, eu tenho convicção que Ele fará. Olha, menino, pensa que essas Shequilares, esta igreja vai viver algo extraordinário. Porque a palavra nos diz em 1 Coríntios, que não consiste em palavras, mas em demonstração do poder de Deus. E é isso que o Senhor, Ele quer derramar sobre a minha e a tua vida. E então, amados, vamos declarar, levante-se e ande. Aqui diz que há poder no nome de quem? De Jesus, para levantar o que está caído. O nome de Jesus não é apenas uma expressão religiosa. Nós não estamos falando de religião nessa noite. Nós estamos falando num nome que é acima de todo o nome. Jesus, Ele é autoridade celestial. Ele tem poder, Ele manda e Ele desmanda, é Ele que faz tudo. E aqui Ele está falando que este nome, há poder para levantar o que está caído. Quem tem sido as pessoas que estão caídas do seu lado e você não tem se levantado no nome de Jesus para dizer, ei, não é para continuar caído. Levanta agora e anda. Você tem ficado como? Quieto? Paralisado? E aqui diz que quando Pedro disse, levanta-te e anda, algo sobrenatural aconteceu. O que estava sem vida recebeu o movimento, porque aqui está dizendo que ele era um aleijado de nascença. Ele sempre foi aleijado. Será que este nome tem poder, querido? Será que Deus, Jesus, que fez lá nessa história que nós falamos, na história que falamos no domingo aqui na pregação, este Deus mudou? Ou será que nós temos mudado a nossa concepção de quem é Jesus de verdade? Por que que você não tem acreditado que este nome é poder? E este nome é poder porque ele disse, que Pedro disse, levanta-te e anda. E na mesma hora aquele homem se levantou. E aqui está dizendo que estava sem vida, recebeu o movimento. O que era fraco recebeu força. E o que era vergonha se tornou testemunho para que todos vissem que Deus é Deus.
Quantas coisas o Senhor tem feito na tua vida e você está quieto, não deixando o nome de Deus ser glorificado. Tem muitas pessoas que receberam milagres aqui neste lugar, através da presença de Deus, e estão calados. Porque ali ele diz que o que era vergonha se tornou testemunho público, para que Deus se levanta para mostrar que Ele tem o controle. Ele tem o controle da minha e da sua vida. Você que tem testemunhos de algo sobrenatural que Deus fez na sua vida, você prepare e traga domingo na igreja. Porque Deus disse, eu levantei, eu fiz, mas você não está glorificando e exaltando o nome de quem? De Deus. Precisa você falar como este homem aqui. Na mesma hora ele teve um movimento, teve força. E o que era vergonha dele estar aleijado ali naquele lugar, pedindo esmola, se tornou um testemunho público. Porque Deus levanta para mostrar que Ele tem o controle. O mesmo Jesus que levantou aquele homem é o mesmo que hoje quer te levantar da tua dor, da tua frustração, da desistência, de tudo aquilo que tem te afastado da presença de Deus. Ele está dizendo, se levanta hoje e ande. No versículo 7 ele diz, e tomando-o pela mão direita, o ajudou a se levantar. Então, as condições para levantar o que está caído é você estender a mão, ajudar no processo dessa pessoa. Talvez o Senhor tenha colocado tantas vidas no seu caminho e você não tenha estendido a mão e não tenha ajudado essas vidas. E aqui diz que aqueles homens, eles pegaram pela mão direita e ajudaram a levantar aquele homem. E imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram o quê? Firmes. Então, algumas pessoas só vão se levantar se alguém estender a mão para elas. Tem muitas pessoas, e você sabe quais são as pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho, e você não tem estendido a mão para elas. Você tem deixado ela na beira do caminho. E aqui diz que aqueles homens levantaram e deram a mão, porque pegaram pela mão e caminharam com essa pessoa. E é assim que Deus quer, que eu e você venhamos pegar as pessoas, caminhar com essas pessoas, para que elas consigam vencer os processos por completo. O que nós iniciamos hoje essa leitura dizendo? Que muitos estão na beira, como aquele homem, perto, mas sem forças para entrar dentro do templo. Mas tem faltado uma mão amiga. E você eu sou essa mão que Jesus conta para ajudar pessoas se levantarem. E aqui diz que devemos pegar pela mão, caminhar com essa pessoa no processo completo, porque ela vai ter um crescimento se você não abandonar ela no meio do caminho. Talvez você achou que ela já estava pronta ou pronto, mas o Senhor tem te mostrado que não. E ela tem ficado para trás e você está seguindo, mas não está estendendo a sua mão para ela. E aqui diz que tem que ter uma consolidação, que é o quê? A pessoa é uma nova convertida, ela está no momento que ela está ali debilitada, ou talvez você tenha aquela vizinha ou vizinho que você tem amizade, ou talvez no teu trabalho, que abre o coração para você. Ele está precisando de quê? De uma consolidação. Todo dia você leva algo da parte do Senhor para ele, uma mão amiga.
Dizer assim, ei, não desiste. O Senhor está contigo, você vai conseguir. E ali gera uma consolidação. Ali tem um discipulado. Ei, querido, você está andando por aqui, mas eu creio que se você fizer desse jeito, você vai conseguir avançar para algo novo e sair desses problemas. Você entende a importância de um discipulado? O que é discipulado? Ajudar a pessoa a ouvir ela, escutar as dores dela. Não foi isso que a gente está falando? É sentir a dor da pessoa, é analisar o que está acontecendo, é através de um discipulado. Para que ali ela cresça e ela floresça e dê muitos frutos. Mas a palavra diz em Eclesiastes 4:10, mas ai do que estiver sozinho e cair, sem ter quem ajude a se levantar. Você tem deixado o outro sozinho? Talvez você tenha alguém que está com a mão por você assim. E aquele que Deus confiou a você, você tem deixado lá, sozinho. E a palavra diz que é melhor ser, se um estiver sozinho e cair, quem é que vai ajudar a levantar essas pessoas? Você entende que Deus conta conosco? Você entende que hoje esta igreja, ela era para estar com todos esses bancos cheios? Sabe o que tem acontecido? Nós temos desistido de pessoas. Temos deixado pessoas à beira do caminho. Elas estão bem ali na porta. Mas você e eu temos falhado de dizer, vem cá, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu não vou desistir. Eu estou contigo e não abro mão. Mas talvez no primeiro percalço que essa pessoa teve, e nós tivemos algum embaraço, disse, não, fica para lá mesmo, ela não quer mesmo. Deixa ela na beira da porta, ou talvez do outro lado da rua. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele diz que se estiver sozinho, e o outro cair, quem é que vai levantar? Será? Não tem como. Se ele estiver machucado, ferido, ele não vai ter forças. E o Senhor hoje está trazendo esse despertar. E o milagre gerou impacto. Ele andava, saltitava e glorificava a Deus. No versículo 8 e 9 ele nos diz, em um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Imagina só a cena, meu amado. Eu quero que você imagine um homem que nasceu deficiente, que não caminhava, daqui a pouco aqui está falando que aquele homem deu um salto e pôs-se em pé. Olha só o que Jesus fez através de Pedro e João. Deram a mão para aquele homem. Disseram, vamos, levanta. E ali diz que ele, imediatamente ele diz que ele saltou, pôs-se em pé, começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, amados. É isso que Deus quer das nossas vidas. Que nós possamos estar ajudando vidas para que elas entrem saltando, se colocando de pé, tendo forças para continuar. E é eu e você. Não tem para onde fugir. Não pensa que nós não temos responsabilidades. Eu tenho. E você também tem. Porque o ID do Senhor é para todos nós. E Ele diz que Ele conta com você para ver essas pessoas saltando, se alegrando e adorando a Deus. E é isso que o Senhor quer, que este milagre venha impactar aqueles que estiverem ao redor. Que foi que ele diz no 9, quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, eles reconheceram
quem era este Deus. Um discípulo sendo levantado de verdade, ele se movimenta, ele celebra e ele impacta outras pessoas. Ele impacta outras pessoas. Seu testemunho será a porta de entrada para muitas vidas. Você lembra quando Deus fez um milagre na sua vida? Quem é que lembra de um milagre do Senhor? Levanta a mão, eu quero que levante a mão. O Senhor operou milagre na sua vida? Quando você chegou, você lembra que você estava assim, chegava a estar anestesiado, disse assim, meu Deus, que coisa que era impossível aos meus olhos. E o Senhor fez algo tão impactante que naquele momento você diz, ei, Deus fez algo na minha vida, eu estava doente, eu estava enfermo e o Senhor me tocou e eu fui curado. Eu tinha algo e o Senhor me curou. Eu tinha isso no meu casamento e o Senhor restaurou. Você estava tão impactado que outras pessoas, que nem está dizendo aqui, ó, que o nosso testemunho seria a porta para a entrada de muitas vidas para o reino de Deus. E por que você tem se calado? Por que está paralisado? Se o Senhor está dizendo que você é a porta que vai abrir para muitos entrar no reino de Deus. Quem é levantado por Jesus não volta a se assentar no chão da derrota. Essa frase me impactou. Porque quando Jesus ele te levanta, amados, por mais que você esteja angustiado, fraco, abatido, querendo voltar para aquele chão de derrota, daquela estado de mendigo ali pedindo esmola, o Senhor diz que quando Ele levanta alguém, essa pessoa ela não volta a se assentar no chão da derrota. Então a gente é mais do que vencedor. Jesus não te trouxe até aqui para você voltar de lá aonde você veio. O seu estágio sempre é avançar para o novo de Deus. Nunca voltar a se prostrar no chão da derrota. Não é isso. Deus não tem isso. Se Ele te levantou, é para você prosseguir. Então, eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E eu quero que você identifique o que está na porta. Quem está na porta? Está na beira da sua porta, caído, prostrado, desanimado. E o Senhor ele vai te trazer a memória nesse exato momento. Quem está na tua porta nessa noite? Quem tem caminhado com Cristo firme, mas às vezes ele fica desanimado. Mas o Senhor está dizendo, este desanimado, este caído, o Senhor quer te usar para que você venha ajudar essas pessoas se levantar. E o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, João, está sobre nós. Nosso chamado é levantar os que estão paralisados, trazê-los para dentro do templo. A palavra diz que aquele homem se levantou, saltitou, adorou a Deus, porque teve 2 homens cheios do Espírito Santo que deram a mão para ele. E disseram, levanta-te e anda. Você está paralisado, mas você vai voltar a andar agora. E ali diz que este homem veio, saltando e louvando, para dentro
do templo. Não se contente, amados, de ver as pessoas na nossa porta e nós queremos ser aqueles que pegam a mão um do outro e leva para dentro. Então eu quero que você feche os seus olhos nessa noite.